Você não clicou neste vídeo por acaso. Talvez nem saiba o motivo. Talvez estivesse apenas rolando a tela, procurando por algo que tornasse o peso dos dias um pouco mais leve. Mas uma parte de você, uma parte antiga, silenciosa, esquecida, sentiu algo. Um chamado, um fio. E agora que chegou até aqui, deixe-me fazer uma promessa clara, crua, sem piedade. Neste exato momento, você está sendo reprogramado. E se permanecer até o fim, algo dentro de você, algo que nunca foi realmente seu, começará a morrer. E algo novo, inteiro, autêntico nascerá. Não se trata de dicas financeiras, não é sobre planilhas, investimentos ou truques de produtividade. Trata-se do feitiço que foi lançado sobre você antes mesmo de você conseguir pronunciar seu próprio nome. Trata-se do teatro invisível onde o dinheiro se tornou um deus e você, um servo silencioso. Porque é exatamente sobre isso que estamos falando. Sobre a sua liberdade. Sobre o seu direito de se sentir pleno. Sobre o seu direito de existir sem se curvar diante de um número. Tudo começa com uma cena banal. Uma criança entra em uma loja. O pai lhe entrega uma nota de R$5. Ela compra uma lata de tinta por R$2,98. O troco vem. Tudo parece simples, lógico, funcional. Mas essa lógica é uma armadilha. Foi assim que te ensinaram o que é o dinheiro. Uma equação, um sistema de troca, uma verdade matemática. E assim, o mundo começou a te trair, com um sorriso que dizia ser para o seu bem. O filósofo Georgy Ivanovich Gurdjieff dizia: a maior tragédia do homem moderno é viver dormindo e acreditar que está acordado. E foi assim que você viveu. Todos nós fomos treinados para aceitar uma mentira, sem forma, sem cor, mas com um poder quase divino. Que o dinheiro é uma coisa, um objeto, algo externo, neutro, frio, distante. Mas o que ninguém te contou, e talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora, é que o dinheiro não é nada disso. O dinheiro é vibração, energia, reflexo, é o eco daquilo que você acredita ser. Pare um instante. Sinta isso. O dinheiro não te evita porque você é preguiçoso. Ele não te falta, porque você ainda não aprendeu o suficiente. E ele com certeza não te pune, porque você não merece. O dinheiro faz apenas o que toda energia faz. Reflete o seu estado interior. Você pode trabalhar 16 horas por dia, se desgastar até o osso, fazer 1000 cursos, meditar com cristais. Mas se dentro do seu corpo pulsa a frequência silenciosa do "eu não tenho o suficiente", o universo responderá com a mesma frequência, com escassez. Isso é cruel? Talvez. Mas é necessário? Sim, porque isso te liberta. Liberta da culpa. Liberta da mentira do merecimento. Liberta da prisão do "eu não sou suficiente". Não se trata de justiça. Trata-se de física espiritual. O dinheiro não responde ao seu esforço. Ele responde à sua frequência. E aqui está a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Qual é a sua frequência neste momento? O dinheiro é um aliado ou um juiz? Você sente um fluxo com a vida ou vive em dívida com ela? Você sente que recebe ou vive tentando provar que merece? Talvez você não saiba responder. Mas o seu corpo sabe. Ele se contrai quando chega uma conta. Ele trava quando você abre o aplicativo do banco. Ele acelera quando alguém diz investimento, salário, cartão de crédito. Isso não é só medo, é uma linguagem. É o seu campo vibracional gritando: não é seguro prosperar. E essa voz não nasceu com você. Ela foi ensinada, implantada, passada de geração em geração como uma herança invisível. Seus pais talvez nunca tenham dito "você é pobre", mas disseram: dinheiro não nasce em árvore. Tem que se contentar com o que se tem. O importante é pagar as contas. Frases que parecem inofensivas. Mas ao longo dos anos, elas se gravaram como ferro em brasa no seu sistema nervoso.
E hoje, mesmo que você queira crescer, ganhar mais, mudar de vida, algo dentro de você te puxa para trás, como uma coleira invisível presa ao seu tornozelo. Isso tem um nome, tem estrutura, é um feitiço de escassez. Gurdjieff alertava: o ser humano é uma máquina, movida por impulsos que não compreende e por crenças que nunca escolheu. E agora você começa a ver essa máquina. Começa a sentir os parafusos apertando, onde antes havia apenas cansaço. O sistema quer que você acredite que o dinheiro é algo externo, porque assim você corre atrás dele. E quanto mais você corre, menos tempo tem para perceber que é você quem controla o fluxo. Talvez você se pergunte: se o dinheiro é energia, por que ele foge de mim? E eu te digo, porque a sua energia diz a ele para fugir. Talvez seu sistema ainda transmita na frequência da escassez. Talvez você tenha aprendido que é perigoso pedir, exigir, se valorizar. Talvez você tema o que as pessoas vão pensar se você ficar rico demais. Talvez você acredite que vai se tornar uma pessoa ruim, egoísta, arrogante. E assim, você bloqueia, inconscientemente, o fluxo daquilo que na verdade deseja. Em nome da humildade, do bom senso, do realismo. Mas nada disso é real. O dinheiro não corrompe, ele amplifica. Se você já é uma pessoa boa, ele amplifica a sua generosidade. Se você é íntegro, ele amplifica a sua capacidade de servir. Se você é sensível, ele amplifica a sua força criativa. O dinheiro não te transforma, ele apenas aumenta o volume do que já existe. E ainda assim, você sente que algo está errado, que algo invisível está freando o seu crescimento. E sim, existe algo. É o vazio. Aquele vazio que você aprendeu a chamar de normal. A sensação constante de correr e nunca chegar. O medo de pagar as contas e ainda assim se sentir culpado com a própria vida. O peso da manhã, quando você acorda sem saber se tudo isso faz algum sentido. Você finge que está tudo bem, mas lá dentro você está cansado. Cansado de sobreviver, cansado de fingir, cansado de esperar por um alívio que nunca vem. Mas agora é hora de parar de correr, de parar de fugir, de encarar o feitiço que te prende e de se perguntar com honestidade: e se aquilo que eu chamo de minha vida financeira for apenas a projeção da minha prisão interior? Gurdjieff dizia: a liberdade não começa com força, mas com um choque. O choque de ver algo que nunca se viu antes. E talvez seja isso o que está acontecendo agora. Você vê, você sente, você lembra. E essa lembrança não vem da mente. Vem de um lugar mais profundo. De um lugar que sempre soube que o dinheiro não é algo a ser conquistado, mas um espelho daquilo que se permite ser. Permita esse choque. Não fuja dele. Porque é assim que o feitiço começa a se desfazer. E agora que você já viu demais para voltar atrás, preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta que vai ecoar nos seus dias, nos seus sonhos, no seu silêncio. E se o problema nunca foi o dinheiro? E se o verdadeiro prisioneiro sempre tivesse sido você? Talvez você tenha aprendido a sorrir com pouco. Talvez tenha passado a vida inteira tentando fazer tudo certo. Pagar as contas em dia, ser útil, ser confiável. E talvez, no fundo, você tenha acreditado que, se fizesse tudo certo, a recompensa viria. Paz, estabilidade, a sensação de ter cumprido sua missão. Mas os anos passaram, as contas continuaram, o corpo envelheceu e a paz nunca chegou. Você sente isso, não é? Não é falta de gratidão. Você já entendeu há muito tempo que reclamar não resolve. Já aceitou que há pessoas em situações ainda piores. E mesmo assim, o peso permanece. Um peso que não se dissipa com frases feitas, que não se dissolve com boa vontade. É o peso de uma existência que parece ter sido construída desde o início para falhar. Como se não importa o quanto você se esforce, algo sempre escapa pelas suas mãos. Talvez você tenha agora 45,
53, 62 anos. E mesmo depois de décadas de luta, ainda precisa fazer malabarismos para fechar o mês. Ainda sente medo de olhar o extrato bancário. Ainda acorda às 3 da manhã com o coração acelerado e os olhos secos, buscando um fôlego no escuro. Mas a pergunta que ninguém te fez, e que talvez você esteja começando a ouvir agora, é: de onde vem esse medo? Não se trata de preguiça, e tampouco de falta de planejamento. É algo mais profundo, mais antigo, uma cicatriz invisível, mas que guia cada uma de suas decisões. O programa silencioso da escassez. Desde a infância, você ouviu: isso é muito caro, não podemos pagar por isso. Não seja ingrato, tem comida na mesa. E com o tempo, essas frases viraram verdades. Mapas, fronteiras. Você aprendeu a se contentar, a engolir seus desejos, a pedir desculpas por querer mais. E quando, por um milagre, o dinheiro aparecia, ele sumia com a mesma rapidez. Um pneu furava, um parente adoecia, a geladeira quebrava. Coincidência? Não. Um padrão, um ciclo que se repete como um relógio interno, programado para sobreviver, nunca para florescer. É como se existisse uma parte sua que acredita que felicidade demais atrai tragédia, que dinheiro demais traz desgraça, que o verdadeiro preço é a solidão, que sonhar grande é pecado. E essa parte não é racional. Ela não está na mente, ela está no corpo, no arrepio gelado que percorre suas costas quando você faz uma compra maior, na vergonha que sente ao dizer: agora eu não posso pagar, no nó na garganta que aparece sempre que alguém pergunta: como você está? Você aprendeu a disfarçar, a dizer tudo bem com um sorriso torto, a fazer piada da própria dor, a silenciar sua exaustão, mas o corpo não mente. E a alma sabe a verdade. E sabe qual é a parte mais cruel? Você não está sozinho. Existem milhões de pessoas como você, agora mesmo, no silêncio, em apartamentos escuros, em casas com luz fria, em cidades que fingem oferecer um futuro. Homens e mulheres que fizeram tudo o que lhes mandaram e ainda assim se sentem pequenos, inseguros, insuficientes. Como Mauro. Mauro tem 58 anos. Trabalhou a vida toda como técnico de manutenção. Nunca faltou. Sempre foi honesto. Ajudava os colegas. Vivia para o trabalho. Criou 2 filhos. Construiu uma casinha simples no interior. E hoje, depois de décadas de esforço, sua aposentadoria mal cobre os remédios. À noite, assiste ao noticiário com o olhar vazio de quem já não espera mudança. Fiz o que pude, ele diz, mas dentro dele algo grita. Não era para terminar assim. Ou Sandra, 52 anos, trabalha como cuidadora de idosos, recebe por dia R$ 150, pega 3 ônibus para chegar ao trabalho. É gentil, presente, dedicada, mas não tira férias há 6 anos, não consegue guardar dinheiro, se culpa por nunca ter estudado, mesmo sabendo que nunca teve oportunidade. Quando vai ao mercado, calcula tudo com a calculadora do celular. Sempre. Compra arroz, feijão, um pouco de carne e um docinho pequeno que come sozinha em seu quarto quando ninguém está olhando. Esse é o único luxo dela. E talvez você seja como ela. Não em tudo, mas em parte. Talvez também tenha aprendido que ser forte é sofrer calado, que ser adulto é aceitar que a vida é difícil, que raiva é feio, que chorar não adianta, que querer mais é ingratidão. Mas e se tudo isso for mentira? George Gurdjieff dizia que o ser humano nasce como potencial, mas que esse potencial só se realiza quando ele se liberta da hipnose da sociedade. E nada hipnotiza mais do que a escassez. Nada entorpece tanto quanto o medo constante do não é suficiente. Porque se tudo o que você faz é lutar para sobreviver, não sobra tempo para lembrar quem você é. E sem identidade, você vive apenas para obedecer. É isso mesmo. A escassez não é um problema financeiro.
é um sistema de controle. Pense, quem ganha quando você acredita que não é digno? Quem lucra quando você não ousa exigir o que vale? Quem se beneficia quando você aceita qualquer salário, qualquer condição, qualquer humilhação, só para não perder o pouco que tem? A resposta é óbvia e ela dói, porque significa que fizeram você acreditar que sua luz é perigosa, que sua força é demais, que sua abundância ameaça. E por isso você passou a vida tentando se encaixar, parecer normal, não chamar atenção. Mas há algo que você precisa ouvir, talvez pela primeira vez, com toda a clareza. Você tem o direito de florescer. Você tem o direito de viver com leveza. Você tem o direito de não estar sempre exausto. Você tem o direito de dizer não aguento mais e ainda assim ser digno de amor. Você tem o direito de ser livre e a liberdade começa por dentro. Ela começa quando você entende que essa dor não é sinal de fracasso, é sinal de que você ainda sente, que ainda há algo vivo em você, que ainda deseja, que ainda sonha. É sinal de que você ainda não desistiu de si mesmo. Talvez este seja o momento de escutar esse impulso, de baixar as armas, de parar de fingir, de tirar a máscara que usou para sobreviver e, finalmente, encarar de frente aquilo que está por trás de tudo isso. O medo de existir sem carregar peso, porque no fundo de você aprendeu a associar esforço com sobrevivência, dor com dignidade, luta com identidade. Mas e se a vida não pedisse mais isso? E se você pudesse simplesmente ser você e ainda assim prosperar? Essa é a nova pergunta, e talvez a mais importante da sua vida. Você já percebeu que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras lutam a vida inteira só para conseguirem respirar no final do mês? Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, estudando, trabalhando, economizando, ainda assim sente que está sempre à beira de um colapso? Talvez você ache que isso tem a ver com sorte, com oportunidades, com aquele algo especial que alguns simplesmente têm. Mas e se não for nada disso? E se o dinheiro não responder ao que você faz, mas ao que você é? Ou ainda mais precisamente, ao que você irradia? Pense com calma. Quantas vezes você recebeu dinheiro de forma inesperada? E logo em seguida, algo aconteceu que o fez ir embora? Um conserto no carro, uma emergência médica, um dinheiro emprestado a alguém. Isso não é coincidência. É um padrão, um código invisível operando dentro de você, sabotando cada tentativa de abundância. E esse código tem um nome: frequência emocional. Mas o que isso significa na prática? Significa que você não vive apenas a partir das suas decisões. Você vive a partir do seu estado energético. Seu campo emocional é um ímã. E o que ele atrai ou repele não depende do seu desejo consciente. Depende daquilo que nas profundezas da sua alma você acredita ser verdade. Você pode desejar riqueza, liberdade, leveza, mas se o seu corpo ainda vibra insegurança, culpa, medo ou vergonha, o universo só lhe devolverá mais do mesmo. Você já sentiu isso no corpo? Aquele aperto no peito quando pensa em cobrar mais pelo seu trabalho? Aquele nó na garganta ao fazer uma compra maior? Aquela necessidade de se justificar, de se explicar, de se desculpar, simplesmente por querer mais? Por que isso acontece? Porque te ensinaram a não confiar no fluxo. Fizeram você acreditar que receber é perigoso, que desejar é pecado, que uma vida boa é um luxo para poucos. Essa crença não está nos seus pensamentos, está no seu sistema nervoso. E enquanto ela estiver lá, nenhuma estratégia financeira vai funcionar. É difícil ouvir isso? Talvez. Mas é libertador, porque isso significa: você não está quebrado. Você apenas foi programado para sobreviver, e não para expandir. George Ivanovich Gurdjieff disse:
O homem comum gira em círculos porque não reconhece o poder de suas vibrações sutis. Ele sabia que não somos vítimas da realidade, mas prisioneiros de padrões que não enxergamos. A frequência é o campo invisível que determina não apenas o que entra na sua vida, mas também o que permanece. Atrair é só metade do caminho. Manter é a verdadeira transformação. E agora vem a virada, que poucos têm coragem de encarar. Talvez o problema nunca tenha sido ganhar dinheiro. Talvez o verdadeiro desafio sempre tenha sido se sentir seguro com o dinheiro. Quantas vezes você já viu pessoas que ganham bem e ainda assim vivem como se estivessem falidas? Quantas histórias você conhece de atletas, artistas, empresários que fizeram uma fortuna e perderam tudo em poucos anos? Isso não é azar, é incapacidade de sustentar a energia da abundância. Você pode atrair tudo o que quiser, mas se sua estrutura interna for frágil, cheia de rachaduras, baseada em medo e culpa, a abundância vai te despedaçar. Como água derramada em um copo trincado, ela escorre, e você acaba voltando ao ponto de partida mais frustrado do que antes. Você já passou por isso? Já teve a sensação de que, sempre que as coisas começam a melhorar, algo te puxa de volta? Escreva isso nos comentários. Não como reclamação, mas como libertação. Quando você escreve, torna isso tangível. Quando você fala, dá forma ao invisível. Vamos mais fundo. Muitas pessoas ainda acreditam que dinheiro traz segurança. Mas, na verdade, é a segurança interna que traz o dinheiro. E segurança não é ausência de medo. É a capacidade de confiar mesmo no desconhecido. É poder dizer, eu mereço isso, sem sentir vergonha por dentro. É saber que você pode crescer sem perder o amor das pessoas. É poder dizer seu preço sem se sentir ganancioso. É conseguir dizer não e ainda assim se sentir digno. Mas como se chega a esse estado? A primeira resposta não está no fazer, está no reconhecer. Reconhecer que o seu campo vibracional atual foi construído com base em histórias que não são suas, histórias herdadas, palavras repetidas, experiências traumáticas, silêncios que duraram demais, falta de modelos saudáveis. Não te ensinaram a prosperar, te ensinaram a resistir. Desde cedo, o sistema te condicionou a trocar tempo por dinheiro, paciência por obediência, talento por silêncio. Ninguém te ensinou a receber, só a resistir, a economizar, a sobreviver, a viver com medo. E isso virou o seu normal. Mas esse normal está te matando por dentro, não está? George Gurdjieff acreditava que a maior forma de liberdade está em reconhecer o quanto fomos condicionados. Ele disse, antes que um homem possa ser livre, ele precisa reconhecer que é um escravo. E quando se trata de dinheiro, essa escravidão quase sempre é invisível. Ela se esconde nas decisões que você acha que está tomando por conta própria. Vive no medo de perder o pouco que você tem, no desconforto de desejar mais, no medo que consome os seus dias e rouba o seu sono. Então me diga, de onde vem esse medo? Ele é realmente seu? Ou foi implantado em você sem que percebesse? Responda nos comentários, ou escreva só para você. Mas não guarde mais isso no seu corpo. Você precisa dar voz àquilo que engoliu por tempo demais, porque só assim a frequência começa a mudar. Não com visualizações vazias, não com afirmações repetidas no automático, mas com verdade, com presença, com o corpo inteiro dizendo, eu me recuso a continuar vibrando na escassez. E se você disser isso com integridade, algo começará a se mover. Talvez bem sutilmente no início. Uma nova sensação, um alívio, um pequeno excesso inesperado, uma conversa que muda tudo, mas não subestime isso. Porque quando o campo muda, a realidade inevitavelmente acompanha. Você não precisa mudar toda a sua vida de uma vez. Você só precisa começar a reconhecer os gatilhos, os medos, as crenças herdadas
e observar tudo isso com compaixão, mas também com clareza e determinação. Chega de oscilar como um mendigo. Você não está aqui para implorar por dinheiro. Você está aqui para se lembrar: o dinheiro é apenas um espelho, e o que ele reflete depende de quem você decide ser agora. Então me diga, qual frequência você escolhe hoje? Você já percebeu como é difícil sentir paz interior, mesmo quando aparentemente tudo está em seu devido lugar? Talvez você tenha pago as contas, a geladeira esteja cheia, até uma pequena quantia esteja guardada na poupança. E ainda assim, existe algo inquieto dentro de você. Uma sensação sutil de que algo pode dar errado a qualquer momento. Um suspiro que nunca chega por completo. Um pensamento recorrente: será que no próximo mês eu vou conseguir de novo? Esse sentimento não é só seu, ele é coletivo. E tem um nome: ansiedade financeira crônica. Estudos recentes mostram que 72% dos adultos no mundo sentem algum nível de ansiedade relacionada ao dinheiro todos os dias. E não se trata apenas de pessoas sem renda. Muitas vezes são profissionais estabelecidos, pais de família, mulheres que sustentam lares, empreendedoras e empreendedores com negócios ativos. Não importa quanto ganhem, a sensação de insegurança persiste. E isso revela algo inquietante. Não é a falta de dinheiro que faz as pessoas sofrerem, é a ausência de segurança emocional em relação ao dinheiro. Esse fato nos convida a uma pergunta honesta. E se o problema não for o que você tem, mas como você se sente em relação ao que tem? Porque o dinheiro em si nunca foi o inimigo. Ele é apenas um mensageiro, uma forma da vida te mostrar onde ainda dói. E dói muito mais do que você está disposto a admitir. Você se lembra da primeira vez que sentiu culpa por gastar algo com você mesmo? Talvez tenha sido uma peça de roupa nova, um jantar, um presente que você se deu e depois se arrependeu. Não foi pelo preço, foi pelo peso, uma sensação que dizia: eu não deveria ter feito isso. De onde veio esse peso? Talvez da sua infância, do silêncio da sua mãe ao ver o extrato bancário, do tom do seu pai ao falar das contas, da briga no fim do mês, do medo de ouvir: a gente não pode se dar a esse luxo. Essas coisas ficam, não como lembranças, mas como marcas no corpo. E toda vez que você deseja uma vida mais leve, o corpo se lembra. Você lembra o que aconteceu da última vez que a gente se permitiu algo? E então você se sabota. Mas não reconhece isso como sabotagem. Você chama de cautela, consciência financeira, realidade. E assim, uma vida inteira se repete no piloto automático. Você pode até ganhar mais, mas nunca se sente mais rico. Pode ter reservas, mas o medo permanece. Você diz: graças a Deus está tudo bem. Mas por dentro sente que tudo está por um fio. E talvez esteja mesmo. Mas não do jeito que você imagina. Talvez não seja a sua conta bancária que está por um fio, mas a sua alma, a sua paciência, a sua capacidade de aguentar mais um ano, mais um ciclo, mais um sacrifício. Porque a pergunta que corrói por dentro, mesmo que não seja dita em voz alta, é: para que tudo isso se eu nunca me sinto livre? Essa pergunta precisa ser feita com coragem. Porque ela abre portas perigosas, rompe narrativas antigas, tira o chão, mas também pode ser a única saída verdadeira. Georg Gurdjieff disse: a maioria das pessoas prefere morrer do que mudar seu estilo de vida. E essa morte não é literal. É uma morte emocional, mental. Um apagamento silencioso de sentido que se arrasta dia após dia até que a pessoa simplesmente para de tentar. Mas hoje, agora, você ainda está tentando, mesmo cansado, mesmo sem saber como sair disso. E só isso já é um ato de resistência. Então vamos mais fundo. Você sabia que a maioria dos ganhadores da loteria nos Estados Unidos da América volta à pobreza em até 5 anos? E que mais de 60% dos jogadores da Liga Norte-Americana de basquete ficam falidos em até 5 anos após a aposentadoria?
Essas pessoas não são burras, nem irresponsáveis. Elas são exemplos extremos de algo que talvez você também conheça: a incapacidade de sustentar o que foi conquistado. Por quê? Porque dinheiro sem preparo interno vira peso, amplifica o que não foi curado, traz à tona antigos traumas, culpas e crenças, e muitas vezes a pessoa simplesmente não sabe quem é sem a dor. Você já pensou sobre isso? Você realmente quer prosperidade? Ou será que lá no fundo você não sabe como lidaria com a abundância? Porque sim, abundância exige algo que poucos aprenderam a sustentar: responsabilidade emocional. Liberdade não traz apenas alívio, traz um espelho. E ele mostra tudo: os desejos que você reprimiu, os sonhos que você enterrou, as decisões que você adiou por medo. E quando o dinheiro chega, esse espelho se torna inevitável. Por isso muitos fogem, inconscientemente, com decisões erradas, gastos impulsivos, procrastinação, autossabotagem, porque é mais fácil voltar para o desconforto antigo e familiar do que encarar o novo e desconcertante reflexo no espelho. Mas você não está aqui para repetir histórias. Você está aqui para se libertar. E a primeira libertação começa quando você para de acreditar que a sua dor é falta de disciplina. Não é. Ela é sobrecarga. Uma sobrecarga emocional. Padrões antigos acumulados. É o seu corpo pedindo paz, verdade, uma nova forma de lidar com a vida. Você não precisa de um novo plano financeiro. Você precisa de espaço, oxigênio. Uma vida em que o dinheiro não seja gatilho de culpa, mas um meio de expressão. Uma vida em que você possa comprar sem medo, vender sem vergonha, doar sem culpa, investir sem nervosismo, cobrar um preço sem se justificar, dizer não sem se explicar. Você consegue imaginar isso? Consegue sentir como seria viver sem a pressão constante de precisar provar seu valor? Feche os olhos por um momento. Sinta este corpo, talvez cansado, mas ainda vivo, ainda buscando, ainda lutando. Ele merece descanso, ele merece abundância, ele merece paz. E não porque você já fez o suficiente, mas porque você é o suficiente. Georg Gurdjieff dizia que o verdadeiro despertar começa quando o ser humano reconhece que está dormindo. E talvez este seja o seu despertar. Sem luzes, sem revelações místicas, mas com a simples e brutal admissão: você aprendeu a viver com medo, mas você não precisa mais disso. Então me diga, quando foi a primeira vez que você sentiu que o dinheiro era uma ameaça? Quando você aprendeu que ter demais poderia te afastar dos outros? Quando começou a se sentir culpado por querer mais? Escreva, compartilhe, não por vaidade, mas para soltar, para quebrar o feitiço, para finalmente respirar fora da bolha, porque existe vida além da escassez, e você ainda está vivo, e ainda não é tarde demais. Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que precisava de mais controle, mais disciplina, mais conhecimento financeiro. Talvez tenha pensado que a solução estava nas planilhas, nos investimentos, nas decisões racionais. Mas agora começa a entender que a ferida era outra, que o nó está em um lugar que os números não alcançam, que o problema nunca foi o dinheiro, mas o significado emocional que você deu a ele durante toda a sua vida. O dinheiro se tornou para você uma prova do seu valor, uma prova da sua competência, uma prova de que você é bom o bastante para receber. E por isso ele está sempre ligado à atenção, porque no fundo você não está apenas tentando pagar contas, você está tentando justificar sua existência, e está tentando provar que merece estar aqui. E essa luta silenciosa, repetida dia após dia, esgota a sua alma. Você já viveu o bastante para saber que a vida não cabe em fórmulas, que prosperidade não nasce apenas do esforço, que algo mais profundo está em jogo, algo que você nunca aprendeu a tocar com as próprias mãos. Talvez porque ninguém tenha te ensinado, talvez porque você estava ocupado demais sobrevivendo.
Mas agora, depois de tudo o que sentiu, perdeu e suportou em silêncio, começa a vislumbrar a verdade. Você não está quebrado. Você está apenas desconectado da sua própria fonte. George Gurdjieff dizia: não há desenvolvimento sem esforço consciente. E talvez este seja o momento em que a sua consciência finalmente desperta. Não como uma bela ideia, mas como uma força interior que exige presença, decisão, coragem. Porque agora você sabe, o universo não responde às suas palavras, responde ao seu estado. E o seu estado é feito de vibração, de crenças silenciosas, de emoções que você herdou, mas nunca questionou. Toda vez que você pensa, dinheiro é difícil, o universo ouve: tudo bem, deixarei assim. Toda vez que você pensa, isso não é para mim, o universo responde: entendido, não te trarei isso. E se isso soa duro, também é libertador, porque significa: você pode mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Comece a questionar tudo o que você aprendeu sobre dinheiro. Cada frase, cada lei não escrita. Não gaste tudo. Se você guardar, vai atrair escassez. Dinheiro não nasce em árvore. Quem tem muito, explorou os outros. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Essas frases, muitas vezes transmitidas com um tom de sabedoria, moldaram seu campo energético. E hoje, mesmo adulto, você ainda reage como a criança que aprendeu. É perigoso querer mais, mas você não é mais essa criança. E está na hora de devolver o que nunca foi seu. Você não precisa mais carregar a culpa dos seus pais, nem a dor dos seus avós, nem a frustração silenciosa de gerações que não conseguiram alcançar a prosperidade. Você é o ponto de virada, o elo consciente da corrente, a chance de um recomeço. Isso dá medo, não é? Porque sem escassez, quem você será? Sem a pressão das contas, com tempo livre à sua frente, o que você fará? Quais desejos você ouvirá? Quais partes suas, adormecidas há décadas, irão despertar? A liberdade é linda, mas também selvagem, porque exige uma nova identidade, e essa identidade não nasce na mente, ela nasce na vibração, no corpo, na prática diária de dizer: eu estou seguro, eu sou o suficiente, estou pronto para prosperar sem me perder. Mas esteja atento, o velho sistema vai tentar te puxar de volta, vai te lembrar das más notícias, vai te mostrar pessoas que fracassaram, vai sussurrar que é melhor ser pequeno, discreto, calado, vai usar a comparação, vai te fazer sentir que você está atrasado. Conhece cada um dos seus pontos frágeis e vai usá-los, um por um, para te manter onde está. Não porque é cruel, mas porque é mecânico. É o espelho da sua velha programação. E como toda máquina, ele só para de funcionar quando você puxa o fio da consciência e diz: chega, chega de sobreviver, chega de normalizar o medo, chega de disfarçar medo como humildade. Chega de se encolher para caber num sistema que nunca quis te ver livre. Você já provou o suficiente. Você já se sacrificou demais. Você já sofreu calado por tempo demais. E talvez agora você esteja simplesmente cansado demais para continuar fingindo que está tudo bem. Então, respire fundo. Feche os olhos. Coloque a mão no peito e sinta o que está nascendo dentro de você agora. Talvez seja coragem, talvez seja raiva, talvez seja uma tristeza antiga que quer espaço. Deixe vir, não fuja, não finja nada, porque tudo isso é matéria-prima para o seu novo estado vibracional. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser honesto. E se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já escolheu a mudança. A partir de agora, não é mais teoria, é prática, é corpo, é ação. Você está pronto? Então vamos, juntos, criar um novo campo, um novo ritual, uma nova frequência, não para correr atrás da riqueza, mas para nos tornarmos alguém capaz de sustentá-la. Talvez você ainda não saiba exatamente o que mudou, mas você sente.
Algo dentro de você se deslocou, como uma rachadura em um vidro que parecia inquebrável por anos. Não houve explosão, nem grito. Foi outro tipo de silêncio. Uma clareza que chegou devagar, mas com força. E agora, mesmo que tente, você não consegue mais não ver. A escassez perdeu um pouco do seu poder. E o velho medo começa a enfraquecer. Aqui começa o verdadeiro trabalho. Porque consciência sem prática é apenas poesia. E você não precisa de mais palavras bonitas. Você precisa de um plano, de um caminho, de um novo campo energético, sustentado dia após dia por gestos que confirmem o que sua alma já reconheceu. Você está pronto para viver em abundância. Mas o que isso significa concretamente? Significa construir uma rotina energética. Significa tratar sua vibração com o mesmo respeito com que trata o seu corpo. Significa criar rituais que sustentem sua nova identidade. Não se trata de fórmulas mágicas. Trata-se de coerência, de viver por completo aquilo que você deseja sentir. E aqui está, um plano simples, real, transformador. Não um plano para ganhar mais dinheiro, mas para se tornar alguém que vibra em harmonia com o dinheiro. 1. Ritual matinal de alinhamento energético. Antes que o mundo te arraste para fora, volte-se para dentro. Levante-se e, antes de tocar no celular, coloque os pés no chão. Respire. De olhos fechados, diga em voz alta: eu sou a fonte. Eu sou digno. Hoje, o fluxo da abundância encontra em mim um campo aberto e seguro. Sinta as palavras, mesmo que no início pareçam falsas. A vibração não responde à lógica, mas à repetição sentida. Esse momento não precisa durar mais do que 3 minutos. Mas se for vivido com consciência, ele reprograma todo o seu campo para o resto do dia. 2. Entregue dinheiro com consciência, não com culpa. Toda vez que fizer um pagamento, uma compra, uma conta, uma assinatura, pare por um instante e diga para si mesmo: eu libero este valor com confiança. Ele retornará multiplicado para mim de formas que talvez eu ainda não compreenda. Transforme cada transação em um portal, não apenas de saída, mas de circulação. O dinheiro não desaparece. Ele se move, e o movimento é o que mantém o campo vivo. 3. O envelope da confiança. Escolha um valor fixo. Pode ser pouco, 10, 20 ou 50 reais por semana. Coloque esse valor em um envelope ou em uma conta separada com o nome Confiança. Não é um dinheiro para emergências, não é para uso prático, é um lembrete visual de que você sempre terá mais do que precisa. O envelope é um símbolo, ele fala direto com o inconsciente. E o inconsciente responde muito mais a símbolos do que a promessas. 4. Ouça o corpo em vez da mente. Antes de tomar uma decisão financeira, respire fundo e sinta: o que o meu corpo está dizendo? Muitas vezes a mente grita sim, movida pelo medo da escassez, mas o corpo se contrai. Outras vezes o corpo relaxa e a mente, programada pelo medo, bloqueia. Com o tempo você aprenderá a diferenciar o medo da intuição. E a intuição, ao contrário do medo, não grita, ela sussurra com doçura. 5. Reflexão energética noturna. À noite, na cama, antes de dormir, feche os olhos e revise seu dia, mas com gentileza. Pergunte a si mesmo: em que momento hoje agi como alguém que confia na vida? Quando senti que vibrei na escassez? Qual pequena decisão eu poderia tomar de forma diferente amanhã? Não por culpa, mas com mais presença. Essa prática não é julgamento, é refinamento. Gurdjieff dizia que o verdadeiro trabalho começa quando o ser humano é capaz de se observar sem se condenar. E você já chegou a esse ponto. 6. Circulação simbólica com intenção. Uma vez por semana, coloque algo em movimento. Pode ser um valor oferecido sem esperar retorno. Um presente, um café pago para alguém, uma gorjeta mais generosa,
Mas faça isso com intenção consciente. Diga para si mesmo: não tenho medo de dar, porque confio que mais já está vindo em minha direção. Esse é um dos gestos mais poderosos para quebrar o feitiço da escassez, porque contradiz na prática o velho padrão do segure tudo antes que acabe. 7. Crie um espaço físico de abundância. Escolha um cantinho da sua casa, por menor que seja, e crie ali um altar da prosperidade. Não precisa ser religioso. Pode ser uma vela, um cristal, uma imagem que te inspira, uma nota dobrada, um caderno de intenções. Sente-se ali todos os dias, mesmo que por 5 minutos. Respire, visualize, afirme. A presença física desse espaço funciona como um âncora. Ele diz ao seu inconsciente: aqui você pode desejar, aqui você pode receber. Essas práticas são sementes, e sementes não florescem da noite para o dia. Elas precisam de repetição, nutrição, um solo fértil de vibração. E esse solo é você. Você já não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Você viu o véu cair. Você reconheceu os padrões. Você sentiu o chamado. Agora, a escolha está em suas mãos. Vai permanecer onde sempre esteve, ou vai começar a construir uma nova realidade, com um gesto por dia, uma vibração de cada vez. E você não está sozinho. Aqui, neste canal, existe uma comunidade silenciosa, mas viva. Pessoas como você, que sentiram algo despertar dentro de si, que desejam mais do que apenas sobreviver. Pessoas cansadas da prisão invisível da escassez e que estão decididas a reescrever a própria história. Se ao ver este vídeo você sentiu algo, se uma parte de você tremeu, se aqueceu ou se acalmou, compartilhe nos comentários. Diga o que te tocou. Diga onde você precisa de força. Outros vão ler, vão se reconhecer, vão responder. E assim, a cura que começou em você vai, aos poucos, se tornar algo coletivo. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, se ele te tocou. Não é só sobre o algoritmo, é sobre enviar um sinal ao universo. Eu escolho essa frequência. Você é bem-vindo aqui. E você merece tudo aquilo que até hoje só ousou desejar em segredo. Vamos juntos.